Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Nesta feita, porém, vamos esquadrinhar juntos o capítulo 2 de Apocalipse. Entender pelo viés profético, bíblico e, quando necessário, endossamento histórico com relação a tudo aquilo que já foi revelado. A palavra Apocalipse nada mais é do que revelação, e é um livro de boas novas. Eu sou Aércio e estarei juntamente com você nesta viagem extraordinária, compreendendo o que é, segundo a luz bíblica, o cumprimento profético para os últimos dias da história da humanidade. Estivemos juntos no capítulo 1, e se você está assistindo, tendo contato pela primeira vez, imediatamente com este capítulo, eu encorajo você que pause este vídeo agora e vá assistir o capítulo 1. Por quê? Porque a partir disso você vai compreender as informações que estaremos abordando agora no capítulo 2. Com isso em vista, eu quero convidar você que abra a sua Bíblia. A Bíblia é muito importante na busca por este entendimento, por essa compreensão. Nós não temos a pretensão de gerarmos qualquer outra narrativa que não seja especificamente à luz da Bíblia. E destaco que também não tenho a pretensão e nem a utópica ideia de ser o detentor do conhecimento absoluto. Muito pelo contrário. Nós buscamos o conhecimento à luz da palavra e acreditamos pela fé que quanto mais próximo estivermos da volta de Jesus, mais conhecimento sobre as Sagradas Escrituras nos será revelado. Quero convidar você que abriu a sua Bíblia no capítulo 2 de Apocalipse, que a gente possa orar. Por quê? Acreditamos que quando você abre a Bíblia e não pede o direcionamento de Deus, muitas vezes o mal se senta ao seu lado para nublar a sua mente. A partir disso acontece aquilo que muitas vezes ouvimos as pessoas dizer: eu leio a Bíblia, mas eu não consigo entender. Então, como primeiro exercício, abrimos a palavra de Deus, pedimos a direção do alto. Vamos orar? Querido Deus, nos consagramos a Ti em espírito de gratidão, porque mais uma vez o Senhor, na Sua infinita misericórdia, se mostra a nós através da Sua palavra. Dá-nos sabedoria e entendimento, Senhor. Reivindicamos a promessa bíblica que se alguém se visse na necessidade de ser sábio, se sentisse carência de sabedoria, bastava pedir a Ti que a todos entrega deliberadamente. Com este sentir, nos consagramos a Ti e pedimos o Seu direcionamento. Guia-nos e nos protege por Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Agora que já oramos, vamos de fato estudar as primeiras 3 cartas que são destacadas por João na ordem recebida. O capítulo 1, ele se encerra no versículo 19, volte um pouquinho na sua Bíblia, com uma ordem categórica, e diz assim: escreve, pois, as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Neste momento, nós temos João deparando-se com este que diante de vocês está. Ele está no meio de 7 candeeiros, ele tem na sua mão 7 estrelas, da boca dele sai uma espada afiada, seus cabelos são alvos como a neve, nós temos aí vestes talares cingidas e assim por diante, seus pés são como bronze polido, e este é o Filho do Homem. Logo, podemos afirmar que João estava falando com a figura de Jesus Cristo, mesmo que lá no versículo 2 do Apocalipse, capítulo 1, no versículo 1, nós tenhamos a narrativa de que um anjo notificou o servo. E ao longo da Bíblia, em algumas oportunidades, nós temos a referência de anjo quando está falando do próprio Jesus Cristo. Ele recebe uma ordem. E esta ordem era se comunicar através de cartas com as 7 igrejas. Você vai perceber ao longo do estudo do Apocalipse que existe uma intimidade muito grande com o número 7. São 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas. Enfim, isso tudo vai sendo construindo ao longo do Apocalipse. E o número 7 remete ao conceito de perfeição, em detrimento ao número 6,
que é o número da bagunça. E nós vamos lá no capítulo 13 de Apocalipse entendermos qual é a estrutura do número 6. Quando lá no capítulo 13 vai ser destacado duas bestas. A besta que sai do mar, ou seja, sai de um ambiente muito populoso, com influência de muita gente. Nós vamos ao longo do estudo fazendo a conversão profética. O que é a conversão profética? Só gerando um adendo aqui. Quando em Apocalipse 13 vai falar de uma mulher, Apocalipse 12 vai falar de uma mulher, e esta mulher ela é uma mulher pura. Lá no Apocalipse 17 vai falar de uma prostituta. Nos dois cenários está se referindo a uma igreja. Quando se fala mulher, na conversão profética está falando igreja. Gradativamente nós vamos compreendendo sobre isso tudo. Então nós temos dentro do livro do Apocalipse uma igreja considerada pura e uma igreja considerada prostituta, que se corrompe, por assim dizer. Mas vamos, ao longo do processo, estudando mais sobre. Então, as 7 igrejas do Apocalipse, elas têm 3 prerrogativas importantes. Você vai perceber que cada vez que é endereçada uma carta a estas igrejas, elas têm esses 3 tópicos. Elas têm um elogio, elas têm uma admoestação, ou seja, uma chamada de atenção. Olha, isso que vocês fazem não é legal, isso que vocês estão fazendo não é bacana. E elas têm uma promessa também. Olha, se você for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Se você for fiel, vou te dar do maná escondido. Então, para todas as 7 igrejas, existe um elogio, uma chamada de atenção, uma admoestação e também uma promessa. É importante destacar, queridos, que dentro do cenário dessas 7 igrejas, nós lidamos com igrejas reais, ou seja, a igreja de Éfeso existiu, ela teve início, meio e fim. Perfeito? Além dela ter sido uma igreja real, ela também tem uma mensagem real e profética. O que isso nos diz? Lembra que lá no capítulo 1, nós estudamos e compreendemos que quando se trata de livro profético, 90% do que está escrito não se interpreta como se lê, ou seja, não se aplica à literalidade. Quando nós compreendemos isso, nós entendemos que para Éfeso foi direcionada uma mensagem específica que se aplicava à época de Éfeso, mas também tem um sentido nesta mensagem que se aplica a nós. Você vai perceber também no estudo que faremos hoje que Éfeso e Esmirna são diferentes de Pérgamo, porque quando nós chegamos no Apocalipse 2 e nós vamos estudar a respeito então de Esmirna, Éfeso, Pérgamo e chegaremos em Tiatira, Tiatira já começa a dizer ou dar respeito à nossa própria história de vida. O tempo do fim, o ano que estamos vivendo, 2025. E o que isso tem a ver? O Apocalipse revela. Acompanhe comigo, pegue sua Bíblia, nós não temos a pretensão de gerarmos atropelo, absolutamente, se você separou um tempo de qualidade para aprender mais sobre Deus e sobre a sua palavra e compreender a revelação da palavra escrita, então, com toda certeza, você está no momento correto. E se você está no momento correto, buscando o conhecimento correto, atropelo não irá nos definir. Carta à igreja de Éfeso, no capítulo 2. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Nós já entendemos no capítulo 1 que a descrição deste é a figura de Jesus Cristo. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes então mentirosos, e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Até aqui está vindo o elogio. Olha, eu vi que vocês estão fazendo a coisa certa. Eu vi que quando surge no meio de vocês pessoas que fingem ser uma coisa e não são,
que falam coisas que não deveriam falar, vocês estão se apercebendo disso. Até aqui eu elogio. Agora vem a admoestação. No versículo 4, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então, a igreja de Éfeso, ela estava atenta a uma série de coisas, mas já não tinha aquele primeiro amor da pregação do evangelho, de otimizar a sua linha de competência, de falar abertamente sobre Deus. O primeiro amor já tinha se esfriado. Versículo 5: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. A gente procura, né? Puxa vida, irmão, o que é o candeeiro? O capítulo 1, no último versículo, ele já respondeu. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. No capítulo 2, na primeira carta, a figura de Jesus já está dizendo o seguinte: olha, eu quero que vocês cuidem e voltem para o primeiro amor, voltem para as primeiras ações. Caso contrário, eu vou remover o lugar de vocês dentre os candeeiros. Em outras palavras, vocês não estarão dentro daquilo que eu idealizei e prometi a vós. E aí a última passagem, que vem como promessa: tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Essa é a promessa. Essa é a carta que foi escrita para Éfeso. E nós precisamos entender algumas coisas. A igreja de Éfeso, ela representa Éfeso, significa desejável. E ela é uma realidade do ano 31 até o ano 100. O que nós aprendemos com a igreja de Éfeso? Não devemos tolerar o pecado na igreja. Não podemos tolerar o pecado na igreja. Existem tantas igrejas em que se sabe que o pecado está no meio. Fulano tem um traço comportamental desse jeito. Ciclano, ele está com uma vida dupla nesse aspecto. O outro está lidando com essa realidade dentro da sua intimidade. O pecado é conhecido, o opróbrio é a realidade. E aí se passa a mão na cabeça, porque se você afastar aquele indivíduo, tem o outro que não vai gostar, e o terceiro, e vai desencadear uma série de coisas, e vai se procrastinando, permitindo que no meio do seio da igreja do Senhor, a vida corrupta seja uma realidade. E por corrupção, não necessariamente somente a compreensão mais pálida que temos, mas o viver fora daquilo que é o circuito de obediência que Deus idealizou. Este é o real e essencial conceito de corrupção. A igreja de Éfeso, ela não tolerava isso. E nós somos convidados a não tolerarmos. Não esqueça que a mensagem é literal para uma igreja literal, mas que é também com aplicabilidade para o nosso tempo. Não devemos ser tolerantes com falsos mestres. Caros amigos, infelizmente, no tempo atual, as igrejas, não na sua totalidade, do contrário, não faria sentido estar estudando com você o que Apocalipse nos revela, mas a maioria das igrejas se tornou o mercantilismo da fé. Muitos pastores se especializaram em abordar assuntos para os seus clientes em formato de fé. É falar aquilo que o indivíduo quer ouvir. É levar a ele o êxtase, a euforia, sendo que nenhuma base bíblica traz esta compreensão, quando as Sagradas Escrituras categoricamente afirma: apresentai diante do Senhor um culto racional. Nós precisamos saber o que estamos fazendo. E o evangelho genuíno, ele gera transformação. Já não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora as pessoas estão enganando umas às outras, estão burlando regras, estão vivendo desenfreadamente aquilo que Deus determinou como circuito de obediência. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos.
As pessoas dizem, isso se aplica a mim, isso se aplica... Não, isso aqui eu não vou colocar em prática, mas não dá nada, eu sou uma pessoa boa. Não obedecem. E isso está sendo grandemente tolerado. Os púlpitos mais se tornaram palcos de shows, onde as pessoas estão ali para receber algo extraordinário, mas a genuína pregação do Evangelho gera transformação. Você não deve sair da igreja eufórico, extasiado, empolgado, porque você riu, porque você pulou, porque você chorou. Não. A genuína pregação do Evangelho promove em você um sentir-se miserável. E aí você sai da presença do Senhor em um culto genuíno de adoração a Deus e diz o seguinte: Senhor, eu não posso mais viver do jeito que eu vivo. Por favor, transforma a minha vida. Hoje, no entanto, algumas pessoas estão nas igrejas e saem no final do culto chateadas. E aí você toma conhecimento, puxa vida, mas por que aquela pessoa não veio mais na igreja? Aí você vai visitá-la, ela diz, não vou mais na igreja porque eu chego lá, meia dúzia me dá a mão, a maioria finge que eu nem estou lá. Mas peraí, você foi lá para adorar a Deus ou para ser adorado? E aí existe aquele outro traço comportamental, eu não vou mais na igreja, é muita panelinha. Eu não vou mais na igreja porque só tem hipócrita. Minha resposta é simples. Venha, tem lugar para mais um. Não sejamos hipócritas. Você tem ido para a igreja por quê? Para buscar uma rede social? Para ter um relacionamento? Para ter um network? Ou você tem ido para a igreja para adorar a Deus? Ou para ser adorado? Acredite, tem uma diferença gritante nestas duas perspectivas. E quando você olha para a igreja de Éfeso, você percebe que a igreja de Éfeso, ela não tolerava falsos mestres, ela não tolerava a hipocrisia, ela não tolerava o pecado na igreja. E nós, a exemplo da igreja de Éfeso, somos encorajados a não tolerarmos e não permitirmos a imoralidade, a idolatria. Mas na igreja que eu frequento não tem ídolos. Quantas vezes, queridos, os nossos ídolos somos nós mesmos. O nosso corpo, o nosso trabalho, nossa carreira, nossas posses. E aí as Sagradas Escrituras traz uma chicotada em nossa percepção sobre isso. Aquele que amar o seu pai, a sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim, palavras do Senhor. Então a igreja de Éfeso, ela nos ensina uma série de questões. Sermos intolerantes com aquilo que é errado. Não sermos coniventes com aquilo que não está dentro da luz da palavra. Daquilo que não está dentro daquilo que Deus determinou para nós. E a igreja de Éfeso, ela traz também outras percepções sobre ações que devemos promover. Em primeira instância, o que nós não devemos. E agora, o que nós devemos. Devemos promover o ensino da doutrina verdadeira. Prega a palavra, meu querido. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Mas eu te pergunto, na igreja que você frequenta, se prega a palavra? E quando se prega a palavra verdadeira? Ou só se tira um texto? Porque se você pegar um texto e aplicá-lo fora de contexto, ele se tornará um pretexto. E isso é muito grave. Cito um exemplo, quando na passagem bíblica está determinado o seguinte: eu espero, ou desejo, ou quero que você seja a cabeça e não seja a cauda. Palavras do Senhor. E então pregadores desinformados, ou não, buscando o alto louvor, a exemplo dos nicolaítas, e você já vai entender o que eu quero dizer. Lembra que é na admoestação aqui da igreja de Éfeso, tenho contra vós, eu tenho a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. Que obras são essas? Já vamos entender. Mas aí o pregador diz, olha, o que a Bíblia está dizendo aqui, quero que você seja a cabeça e não seja a cauda, é que todo mundo aqui, segundo Deus, segundo a Bíblia, deve ser um empresário. Você não deve estar atrás de ninguém, você deve ser o gestor da sua própria história. A Bíblia não falou isso, meu querido.
Quando a Bíblia fala que você seja a cabeça e não seja a cauda, a Bíblia está dizendo que você tenha conhecimento, que você tenha discernimento, que você olhe para as Sagradas Escrituras e saiba o que ela está dizendo. Assim você não precisará ser uma cauda seguindo o outro que diz saber. Você deterá o conhecimento. Conhecereis a verdade te libertará. E aí eu iniciei um convite, para a igreja de Éfeso: volta ao primeiro amor. Você lembra quando você entrou em contato com a mensagem do Senhor a primeira vez? O teu coração se aquecia, você era eufórico, conversava meia dúzia de palavras, já estava conversando sobre Deus. E aí, com o passar do tempo, você vai deixando isso de lado. Voltemos ao primeiro amor. Praticar diariamente o arrependimento dos pecados, é isso que a igreja de Éfeso nos ensina. Queridos, existe uma citação que diz assim: nos últimos tempos a maior necessidade é de homens que não se compram e não se vendam e não temam chamar o pecado pelo nome que lhe é devido. E algumas pessoas leem isso e chegam para outras pessoas na igreja e diz: Deus me revelou que você está vivendo uma vida de pecado e eu vim aqui para lhe dizer isso. Não é isso que está falando. Quando está falando homens que não se compram e não se vendam e não temam chamar o pecado pelo nome que lhe é devido, está falando do meu pecado. É eu me ajoelhar e dizer: Senhor, quero confessar a Ti o meu pecado. E o nome do meu pecado, Senhor, é inveja. O nome do meu pecado é o orgulho. O nome do meu pecado, Senhor, eu sou uma pessoa que fofoca, eu sou um fofoqueiro. Eu sou uma língua maledicente. Chamar o pecado pelo nome quando nós estamos confessando os nossos pecados a Deus. Consegue compreender? E em Éfeso, a igreja de Éfeso é encorajada e nos ensina a praticarmos diariamente o arrependimento dos nossos pecados. É por isso que somos convidados a confessarmos o pecado. Como é que você vai se arrepender de algo que você não tem consciência? Então quero falar com você especificamente agora. Você que tem aquele pecado que você luta, que você sabe do que eu estou falando. Cada um tem o seu problema, por assim dizer, a sua inclinação para o mal. O pecado seu só é diferente do meu. Todos vivemos em luta. Então nessa hora nós confessamos: Senhor, hoje eu me irritei de novo. Hoje a ira foi uma realidade. Hoje eu desejei pegar o camarada que me fechou no trânsito pelo pescoço e eu não quero mais ser escravo desse sentir. Então nós chamamos o pecado pelo nome. Esse é o conselho da igreja de Éfeso. E aí, permanecer fiel. Permaneça fiel, meu querido. Ah, mas até quando? Agora as coisas estão difíceis. Capítulo 2, versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso. Fiel até o final. Essa é a sentença. Ao vencedor. Já parou para pensar na palavra vencedor? O que é vencedor? É alguém que vence a dor. Logo, para que eu possa ser considerado um vencedor, eu preciso vencer a dor. Me perdoe, mas eu preciso tomar uma aguinha. Garrafinha proporcional ao tamanho. Enfim. A igreja de Éfeso, ela nos ensina isso. E então, nós temos aquela sentença que antes eu destaquei. Tenho a teu favor que você odeie as obras dos nicolaítas. Mas quando a Bíblia está falando odeia as obras dos nicolaítas, do que exatamente está falando? Atos. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Encontra aí na tua Bíblia. É importante que você saiba que tudo aquilo que estou falando com você aqui não é da minha cabeça. Nós estamos estudando juntos para que não haja dúvidas. E o que me moveu a fazer isso? Nós começamos a apresentarmos o Apocalipse capítulo a capítulo na igreja que frequento. E o meu coração começou a ser
incomodado nesse sentir, olha, torna isso mais acessível a mais pessoas. E eu sei que nós vivemos em um mundo onde aparentemente a exposição é uma coisa extremamente positiva, e pessoas estão galgando carreira, e pessoas estão acessando o extraordinário, mas particularmente tem uma série de ressalvas. E então você está acompanhando que vez o outro o microfone capta assertivamente, outra vez não capta, a imagem da câmera ela é um pouco aquém do ideal, mas eu entendi que nós devemos fazer o melhor para Deus dentro das nossas forças e servir a Deus em nossa geração. Então me ocorreu apenas trazer e converter isso em arquivos que possam ser acessados. Talvez um dia, lá no céu, eu encontre alguém que diga, viu, por causa de um estudo que eu fiz na internet com você, pela luz da Bíblia, eu acessei a misericórdia do Senhor, e é por causa daquilo que eu estudei contigo que hoje eu estou aqui. E nesse dia terá feito todo o sentido aquilo que estamos vivenciando. Toda a honra e toda a glória a Deus, certamente. Atos 6, versículo 10 até o 14. Leia na tua Bíblia junto comigo. E não podiam, 6, 10 a 14, e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem, temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Versículo 13. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram, este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. O enredo do que nós acabamos de ler tem a ver com Estevão. E Estevão, ele falava com tanta autoridade que ele constrangeu. E os envolvidos ali perceberam que eles estavam perdendo o território. Os líderes, os escribas, os fariseus da época. E o que eles fizeram? Para calar Estevão, eles contratam pessoas de índole questionável para que estas pessoas fossem mentir e dizer que o que Estevão estava falando era contra a lei, que o que Estevão estava falando era errado. Por quê? Não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falavam. Então os nicolaítas tinham como traço comportamental burlar as coisas, falar aquilo que era do seu agrado, entende? E aqueles que falavam com autoridade, a exemplo de Estevão, pela perspectiva bíblica, estes eles não conseguiam lidar, porque suas palavras, seu conhecimento e o espírito de autoridade com que falava era demasiado grande para eles. E eles, não sabendo como lidar com aquilo e não aceitando mudar a sua vida, porque esse era o objetivo da pregação de Estevão, este é o objetivo da pregação de todo aquele que prega pela perspectiva bíblica, eles não aceitaram. E como não aceitaram, eles quiseram fazer com que Estevão fosse desacreditado. E ali na frente nós vamos perceber que a maldade do ser humano não tem limites quando o objetivo é calar a boca do justo. E Estevão, nesta hora, ele é alvo de calúnia, de difamação. E a Bíblia nos traz esta informação. Então, esta era a obra dos nicolaítas. E quando na igreja de Éfeso a carta é endereçada, tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas. Ou seja, tem a teu favor que você também não concorda com isso. Não concorda com essas coisas erradas. E isso soma a teu favor. Caros amigos, isso nos diz que quando não somos coniventes e não concordamos com aquilo que é errado, isso é debitado como algo favorável a nós no céu.
Que coisa bacana assim pensarmos. E a promessa para Éfeso, Apocalipse 2, 7. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Onde está a árvore da vida? No paraíso. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, ou seja, que venha comigo para o paraíso. Vencedor, alguém que venceu a dor. Agora, vá para a sua Bíblia mais uma vez, e nós temos a carta à igreja de Esmirna, versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Prerrogativas únicas de Jesus, que esteve morto e tornou a viver. Somente Jesus passou por isso. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quando nós temos o cenário desta carta, nós estamos falando da igreja de Esmirna. E a igreja de Esmirna, o seu significado é cheiro suave. Ela tem o seu legado do ano 100 até o ano 313. E o que nós aprendemos com a igreja de Esmirna? A fidelidade a Deus em qualquer circunstância. E por quê? Porque a igreja de Esmirna, ela estava lidando com situações realmente horríveis. A própria passagem dizendo o seguinte: eis que o diabo está para lançar em prisão. Ou seja, eu estou dizendo para vocês que vocês vão ser perseguidos, que vocês passarão por dificuldades, que vocês lidarão com problemas absurdos. Apesar disso, eu encorajo você para que você seja fiel. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aqui, amigos, a Bíblia não está falando que o povo de Esmirna teria alguma dificuldade financeira. Não está falando que o povo ali ia passar por algumas tribulações simplórias. Não está falando sobre problemas medianos. Literalmente está dizendo: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós. Não tema as ciladas que Satanás preparou para você. Não temas. Muito pelo contrário, ser fiel. Você vai ter a tribulação, mas ser fiel até a morte. Até a morte. E qual que é o presente? Dar-te a coroa da vida. Se nós ambicionamos a coroa da vida, caros amigos, que é a premiação maior para a fidelidade a Deus, receber a nossa coroa, sermos reconhecidos como filhos do Senhor, fazemos parte do povo santo de Deus, nós precisamos de uma coisa chamada fidelidade. E a fidelidade é o conceito simplório da obediência. Ah, mas como obedecer? Simples. A Bíblia diz o quê? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então a igreja de Esmirna, ela nos ensina a fidelidade a Deus em qualquer circunstância. Lá na minha faculdade, no meu trabalho, na minha estrutura familiar, no meu convívio social, nos meus relacionamentos, fidelidade a Deus. Este é o convite da igreja de Esmirna. E nós temos uma promessa em Esmirna. E a promessa está ali, a partir do Apocalipse 10, versículo 2, versículo 10 e 11. Nós acabamos de ler o 10, leiamos o 11. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amigos queridos, me permitam fazer uma pequena contribuição aqui. Só esta passagem lança por terra uma cultura religiosa que a cada tempo toma mais corpo e mais força. Essa tese de que o ser humano
ele pode cumprir um propósito nesta terra, e uma vez que ele descanse, ele pode retornar posteriormente para acessar um outro nível, como se fosse uma espécie de fases de um jogo de videogame. Só esta passagem do capítulo 2, versículo 11 de Apocalipse lança isso por terra. Ao vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. E uma outra passagem bíblica diz assim: compete a cada homem morrer uma única vez. Mas de onde surgiu esse conceito, essa tese que toma proporções absurdas? E você vai perceber ao longo do estudo que é uma das questões mais proeminentes no globo hoje. De onde surgiu esta ideia distorcida quando a Bíblia categoricamente a rejeita? Lá no Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden surgiu a tese da imortalidade da alma. Quando? Quando Deus categoricamente disse a Adão e Eva: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Eva, ao conversar com a serpente diz: coma. Ela disse: eu não posso comer, porque Deus disse que no dia em que eu comer, certamente morrerei. E a serpente disse o quê? Certamente não morrereis. Duas coisas que saltam aos olhos nesta narrativa. A primeira, Satanás chama Deus de mentiroso. E a segunda, Satanás incute da percepção humana a imortalidade da alma. E quando Eva come o fruto proibido e ela não sente os efeitos imediatos da sua decisão, ela começa a acreditar que a serpente está correta. Consegue compreender como isso é extremamente sério? E a partir deste momento, o ser humano começa a fugir de Deus. E a partir deste momento, as coisas ruins começam a ser creditadas na fatura de Deus. Me permita exemplificar. Rapaz, você passou no concurso? Passei, né? Mas eu acordava todo dia às 3 da manhã para estudar, consegui passar. Parabéns. Ô, rapaz, tu não passou no concurso? Pois é, não passei. Eu não sei, parece que Deus não me ajuda, eu oro, peço a ajuda de Deus, Deus não me auxilia. Se eu consigo, o mérito é meu. Se dá errado, a culpa é de Deus. Na viração do dia, Deus chama Adão. Senhor, eu vi que estava nu e eu senti vergonha e me escondi, mas quem foi que fez você perceber que estava nu, Adão? E Adão começa a se explicar. E ele diz: a mulher que o Senhor me deu me trouxe o fruto proibido e eu comi. Eva, o que aconteceu? A serpente que o Senhor criou. A culpa é de Deus. Consegue entender como isso é sério? E nós precisamos estar atentos a isso, porque esta compreensão surgiu lá, a imortalidade da alma. E hoje toma corpo e toma proporções astronômicas na cultura do ser humano. Quando a Bíblia categoricamente nos diz o quê? Aquele que morre não sabe de mais nada do que acontece debaixo do sol. Acabou. E aí existe essa cultura hoje, né? Enraigada. Ah, não, se você for uma pessoa aqui, aí tu vai voltar depois, num outro plano, numa família mais estruturada, e esse é o conceito do espiritismo. Ah, não, se a pessoa aqui não foi tão legal, aí ela morre, e daí ela vai para um purgatório para dar uma sofrida lá, e depois ela vai para o céu. Esse é o conceito do catolicismo. Ah, não, porque agora a pessoa morreu e ela foi para o céu. E a Bíblia define o céu como paraíso. Já tivemos isso na carta da igreja de Éfeso, no finalzinho dizendo: se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então o paraíso é a realidade. E a pessoa vai para um conceito de paraíso. Definição de paraíso, algo perfeito. E aí a esposa vai lá para cima
E acessa as informações lá e vê o maridão sofrendo horrores aqui e o maridão conhecendo outra pessoa, mas esta, por sua vez, está tão desapegada que ela não se importa, está feliz porque o marido encontrou outra pessoa. Será que é assim que a Bíblia constrói a verdade? Mas por que se criou tantas questões? Porque tudo aquilo que Deus gera em perfeição, Satanás propõe uma corrupção. Deus diz: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o dia de descanso. Nesse dia não trabalhe, nem tu, nem teu filho, nem teu boi, nem teu jumento. Assim diz o teu Deus, ou seja, Deus determinando algo. Aí Satanás diz: não, faz o seguinte, pega qualquer dia. Vamos pegar domingo. Se tu não pode domingo, vamos pegar outro dia. Eu estava lendo o catecismo um dia desse e dizia o seguinte: o dia de guarda é o domingo, mas se você tiver compromisso, faça na tarde anterior. Ou seja, qualquer coisa serve. Para Deus, amigos, o critério é a obediência. O último exemplo que eu cito a você: os filhos de Adão, Caim e Abel, receberam uma ordem de Deus: apresente um cordeiro de 1 ano sem mácula e traga como uma oferta ao Senhor. Abel obedeceu. Caim pegou o fruto da terra, porque era a especialidade dele. Imagine o cenário: de um lado você vê um cordeirinho imolado num altar, do outro lado você vê uma mesa farta com todas as melhores frutas que você possa imaginar e verduras lindamente dispostas. Qual é mais bonito? Certamente a mesa. Mas por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Porque não foi o que Deus pediu. O ser humano desde sempre está tentando entregar para Deus as coisas do jeito dele. Mas Deus é categórico. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Em outras palavras, se você me ama, obedeça. Então Deus é carrasco, arbitrário. Satanás já acusou o caráter de Deus sobre isso no princípio. E nós sabemos, ao longo da história e compreensão pelas Sagradas Escrituras, que tudo aquilo que Deus pediu para nós é para o nosso bem. Nós sabemos educar uma criança, damos uma chinelada para que ela não coloque o dedo na tomada novamente, e essa criança olha para o pai e diz: você é mau. Mas o pai se conforta na ideia de que está fazendo o melhor para o filho, apesar que o filho agora não entenda. Esta é a mesma lógica de Deus. Por mais que não entendamos, Ele está fazendo o melhor para nós. E a promessa de Esmirna, ela vem com essa realidade. Aí nós chegamos na igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo representa altura e elevação. Ela foi uma realidade do ano 313 até o ano 538. E a igreja de Pérgamo, ela tem uma questão que a tradição ela pesou mais do que a verdade. A tradição. Não, aqui sempre foi assim. Meu avô era assim, meu pai era assim, eu sou assim, meus filhos serão assim também. Te parece familiar esse discurso? Mas olha o que a Bíblia diz. Versículo 12. Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Vamos entender algumas coisas importantes aqui na igreja de Pérgamo. Trono de Satanás. Pérgamo, ela tinha uma realidade terrível, sendo que na igreja, no tempo da igreja de Pérgamo, existia um altar, e este altar era a Júpiter. Então, existia toda uma cultuação a ídolos. E se fazia isso no dia de domingo, se destacava isso como o dia do sol. E se você estudar um pouquinho mais detalhadamente, você vai perceber que a ideia de cultuar o sol, ou o dia de Mitra,
vem muito antes que se possa imaginar. E tudo isso está enraigado até os tempos de hoje. Peguemos a língua inglesa. Sábado, Saturday. Sexta, Friday. Domingo, Sunday. Mas Saturday quer dizer Saturday, sábado. Friday quer dizer Friday, sexta. Sunday quer dizer dia do sol, Sunday. Consegue expandir a sua mente um pouquinho? E a igreja de Pérgamo, ela estava no centro de uma cidade que era muito culta. Aparentemente, o excesso de cultura, em alguns casos, levam as pessoas a afastar-se de Deus. Como muitas vezes nas igrejas existem sermões que são medíocres, apesar de que abordando temas bíblicos, mas incorrem sempre naquela falácia tranquila, não gerando o conhecimento necessário. Jovens, infelizmente, quando estão no cenário da faculdade, se deparam com escritores, com professores que são eloquentes e com histórico acadêmico realmente surpreendente, são influenciados por isso, pelo excesso da cultura, sendo que lhes faltou o embasamento bíblico de conhecimento quando estavam no processo de aprendizagem. Este era o enredo de Pérgamo. Pérgamo era uma cidade que tinha muita cultura. No meio da cidade tinha um altar a Júpiter. Por isso que a carta endereçada a Pérgamo diz assim: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, associando a idolatria como um culto a Satanás. Perceba como isso é sério. Não farás, Êxodo 20, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que está em cima no céu, embaixo na terra e nas águas debaixo da terra. É literal. E aí nós temos a realidade da igreja de Pérgamo, Deus, através de Jesus Cristo, dizendo: olha, Pérgamo tem um altar para Satanás, um trono para Satanás. E literalmente em Pérgamo tinha um trono para Satanás? Não, mas tinha idolatria. Conseguem perceber como isso é sério? A cidade era um lugar de muita religião, de muita política. E como eu citava antes, a população era sempre muito letrada, de uma cultura muito grande. Pérgamo havia uma influência muito grande do paganismo. E esse paganismo ele confrontava a fé. Ele tinha um culto pagão que era horrendo. Nesse culto pagão se fazia uma confraternização. Estou amenizando aqui, mas interprete na literalidade das palavras. Havia um ajuntamento de pessoas, e neste ajuntamento de pessoas havia uma série de atividades de cunho íntimo. Estou usando termos técnicos aqui para não ter nenhum problema com plataforma, e se você estiver assistindo com a sua família, que você não se sinta constrangido com minhas palavras, mas entenda o que eu quero dizer. Então, neste ajuntamento de pessoas, havia uma festa da carne ali, você está entendendo o que eu digo? Sem nenhum critério. E este culto pagão, entregue neste formato, lascívia total, acontecia dentro da realidade de Pérgamo. Agora eu pergunto para você: você ser um cristão lá na tua faculdade, ser um cristão lá na tua empresa, ser um cristão na tua estrutura familiar, na sociedade que você está inserido, é difícil? Você imagina ser igreja de Deus dentro da realidade de Pérgamo. Idolatria em auge, influência pagã muito grande, um culto que envolvia as balbúrdias comportamentais e as mais baixas revelações morais da parte do ser humano. Esta era a realidade de Pérgamo. Eles cultuavam Zeus, o deus Esculápio, e havia também uma forte influência para que se venerasse o imperador romano como sendo uma deidade. Ah, o imperador, nosso Deus.
Olha só, essa era a realidade de Pérgamo. E ser igreja numa cidade assim era muito difícil. No entanto, a igreja de Pérgamo, ela também traz uma outra informação. Acompanhe na Bíblia, versículo 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. O que é a doutrina de Balaão, senhoras e senhores? A doutrina de Balaão nada mais é do que aquelas pessoas que no tempo antigo distorciam o que a palavra diz para benefício próprio. Você não vê isso acontecendo hoje? Quando estruturas religiosas faturam bilhões todos os anos com o turismo da fé, com o mercantilismo da fé, com a venda da fita para isso, com a venda da enxada ungida, a caneta ungida, o lenço ungido, com a venda de imagens. A Bíblia é categórica, Êxodo 20, não farás para ti imagem de escultura, não lhes prestarás culto. E hoje denominações religiosas vivem como a doutrina de Balaão. Balaão era conhecido como alguém que usava as coisas de Deus de forma distorcida para benefício próprio. E eu te pergunto, isso não é uma realidade hoje? A igreja de Pérgamo, ela tem inerente à sua natureza a cultura de Balaão. E se você quer entender em maior eficácia o versículo 13 do capítulo 22 do livro de Números, aqui nas Sagradas Escrituras, diz o seguinte: levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Vou colocar um enredo para você. Balaão era um profeta. E então, ele recebe um convite. Nesse convite, o rei diz para ele o seguinte: olha, eu gostaria que você viesse amaldiçoar um povo que nós estamos guerreando aí. Reconhecia que existia poder na oração de Balaão. Eu quero que você venha e amaldiçoe esse povo. E aí ele recebe a comitiva deste camarada chamado Balaque, filho de Zippor. Olha, nós viemos aqui porque foi pedido isso para o senhor. E Balaão, ele já estava final do dia, ele dormiu. E quando ele dormiu, ele sonhou. E quando ele sonhou, Deus diz para ele: não vá contra aqueles que estão te pedindo, porque eu sou com eles. Olha só. Eu não estou permitindo você fazer isso. Na manhã seguinte, Balaão chama os príncipes de Balaque lá e diz: pessoal, é o seguinte, Deus não me deixou ir. Vão lá e avisem a Balaque que eu não posso ir. A passagem continua no versículo 16, diz assim: eles foram falar com Balaão e disseram: eu, Balaque, filho de Zippor, peço-lhe que venha logo até aqui. Como pagamento, eu lhe darei muitas riquezas e tudo mais que você quiser. Por favor, venha e me faça o favor de amaldiçoar esse povo. E se você continuar lendo o livro de Números, você vai descobrir que Balaão foi. Só que Deus converteu aquilo que era a maldição dele em bênção. Isso me traz informações importantes. Balaão tinha contato com Deus, sim ou não? Tinha. Balaão recebeu uma ordem de Deus, sim ou não? Recebeu. Só que quando ele acessa a riqueza, ele ignora a ordem de Deus. Eu posso afirmar que líderes religiosos hoje têm contato com a Bíblia? Eles têm. Estão orando? Estão orando. Eles têm contato com Deus? Têm contato com Deus. Eles conhecem a verdade? Eles conhecem. Só que quando eles percebem a verdade, se eles pregarem a verdade não é uma mensagem simpática. E automaticamente perderão os benefícios. Então, a exemplo de Balaão, eles pregam mentiras. Pregam que se você levar a chave do carro, Deus vai te dar o dobro. Não está escrito na Bíblia isso, meu irmão.
O único que prometeu na Bíblia riqueza não foi Deus, não foi Jesus, foi Satanás. No pináculo do templo disse: tudo isso aqui é teu se você prostrado me adorar. Quem promete riqueza é Satanás. Ah, mas eu não posso ser bem-sucedido? Claro que pode. Abraão foi rico, Isaac foi rico, Davi foi rico. Não é só na minha e na sua vez que precisamos ser miseráveis, não é disso que a Bíblia está tratando. A Bíblia está tratando da verdade genuína e absoluta, de você distorcer a Bíblia por benefício próprio. Não pregar tudo aquilo que a mensagem traz, porque isso fará você não ser mais a pessoa popular e, por extensão, não ter mais os recursos pelos quais você tem acessado através da pregação dessa mensagem deturpada e distorcida. Essa é a essência de Balaão. Mas não esqueçam que quando Balaão amaldiçoou, Deus converteu as palavras de Balaão em bênção. Então, mesmo que alguém esteja trabalhando para amaldiçoar a tua vida, Deus pode sim converter em bênção essa sentença. Mas ai, amigos queridos, ai daqueles que hoje pregam mentiras, meias-verdades. Ai daqueles que pregam para ter satisfação pessoal, recurso financeiro. Ai daqueles que têm contato com as Sagradas Escrituras e não pregam a verdade. Estes prestarão contas no dia do Senhor. Tenha certeza disso. E a igreja de Pérgamo, ela lidava com essa realidade. E essa realidade era inerente à vivência de Pérgamo, à doutrina de Balaão. Se beneficiavam. E felizmente, nós temos uma promessa em Pérgamo. Apocalipse 2, 17 e 18. Leia na sua Bíblia. 2, 17 e 18. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. A Bíblia ela é tão linda quando ela traz singularidade à nossa realidade humana. Note que neste mundo, nós nem somos conhecidos pelos nossos nomes, muitas vezes. Nós somos conhecidos pelos nossos erros. Já percebeu isso? O camarada viveu a vida 40 anos irrepreensivelmente. Seu nome era Zé, José. Conhece o Zé? Não conheço. Quem que é o Zé? O Zé é aquele lá? Ah, sim, sei. Tem toda uma explicação. E um dia um Zé, por um momento de desespero, sem ter o que ofertar à sua família, vai ao supermercado e rouba um vidro de pepino. E ele é pego. A partir daquele momento, o pecado é associado ao nome do Zé. Conhece o Zé? Que Zé, homem? Aquele lá que roubou o pepino. Ah, sim, o ladrão de pepino. O mundo nos conhece pelos nossos erros. E Deus, na sua infinita misericórdia, diz o seguinte: olha, quem for fiel vai receber o maná escondido. A Bíblia traz a informação de que o maná era o alimento que Israel recebia no Êxodo, oriundo da parte de Deus. Então, quem for fiel vai ganhar o alimento que diretamente da mão de Deus é entregue. E eu vou dar uma pedrinha com um novo nome. Ou seja, deixa para trás tudo que você viveu associado negativamente ao seu nome. Tem um novo nome para você. Eu lembro que nós cantávamos um hino bem antigo. Há um novo nome lá na glória. É o meu, sim, é o meu. Um novo nome. Essa é a promessa da igreja de Pérgamo para você e para mim. Que a gente tenha um novo nome. E agora nós vamos para a última igreja protagonizada em Apocalipse 2, que é a igreja de Tiatira. O versículo 18, a igreja de Tiatira, senhoras e senhores, ela é muito importante porque ela começa a dizer respeito à nossa realidade hoje. E aí você diz, do que isso se refere? Aprenda comigo. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: estas coisas diz o Senhor, diz o Filho de Deus. Me perdoe, mas a minha mente ficou influenciada agora. Quando eu falei aprenda comigo, eu não quis soar como se eu fosse o detentor do conhecimento e você pode aprender comigo. O que eu quis dizer é, se nós dois juntos estudarmos a Bíblia, nós vamos aprender. Então me faça companhia nesse aprendizado.
Senti que precisava dizer isso. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Mais uma vez a descrição de Jesus, do capítulo 1. Conheço as tuas obras e o teu amor, a tua fé e o teu serviço, a sua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Queridos, a carta à igreja de Tiatira é um puxão de orelha muito grande. Qual era a questão? Olha, eu conheço as obras de vocês, diz o Senhor. Só que eu tenho contra vocês que vocês estão tolerando uma coisa que vocês não deveriam tolerar. Essa mulher é profetisa, ela se declara profetisa, mas ela não é. Queridos, as igrejas estão repletas de pessoas que estão lá para ter uma revelação de suas vidas. Hoje estou aqui, Deus manda te falar, Deus me revelou. E são sempre coisas do cotidiano. Não existe uma referência bíblica do agir de Deus desta forma. E estas pessoas se intitulam profetas. Não se submeteram a uma formação em teologia, não estudaram sobre, elas acordam um dia e dizem, quer saber? Eu sou um profeta, eu sou uma profetisa. E algumas pessoas ficam maravilhadas com isso. Nossa, eu fui na igreja e a pessoa lá na frente falou coisa que só eu sabia. Errado. Existem 3 pessoas que sabem tudo o que aconteceu com você. Você, Deus e Satanás. E aí eu te pergunto, onde na Bíblia tem Deus se pronunciando, falando a respeito da vida cotidiana de alguém? Consegue perceber como isso é sério? E aí nós temos a promessa em Pérgamo, abrindo espaço para a realidade do aprendizado da igreja de Tiatira. Tiatira, altura e elevação do ano 538 a 1565. E a igreja de Tiatira, nobres amigos, ela diz respeito a mim e a você diretamente. Por quê? Porque a igreja de Tiatira, ela é o ponto de partida para a profecia dos 1260 dias. E você vai entender comigo, e eu lhe asseguro isso, vai entender juntamente comigo aquilo que a Bíblia nos revelou sobre os 1260 dias. A conversão profética. Aceite que vez ou outra eu vou usar esse termo, conversão profética. Então, a Bíblia fala no capítulo 17 sobre uma prostituta, logo é uma mulher que se veste de vermelho escarlate, que se embriaga com uma taça do sangue dos justos e que tem muitos adornos em ouro. E então você começa a pensar, se mulher na conversão profética é uma igreja, que igreja tem essas prerrogativas? A conversão profética, ela é acentuada de forma sistêmica ao longo do Apocalipse. Então, quando nós temos aqui o ponto de partida, 1260 dias, de acordo com o Apocalipse, um dia é como um ano é como um dia para o Senhor. Logo, nós temos 1260 anos. E isso estarta na igreja de Tiatira e diz respeito a mim e a você hoje. Mas como? Vamos entender melhor. Segundo o Apocalipse 2, versículo 20, eu tenho contra vocês as ações de Jezabel. O que Jezabel fazia de errado, amigos? Está vendo aqui na imagem? Ela praticava a idolatria. Então nós temos a imagem aqui e ela prestava culto à imagem. E a Bíblia diz na carta de Tiatira que eu tenho contra ti o fato de você tolerar. Nem fala eu tenho contra ti o fato de você praticar. Eu tenho contra ti o fato de você tolerar. Não devemos nem mesmo tolerar.
Vamos entender um pouquinho o que traz em maior clareza. Primeiro Reis. Encontra aí na sua Bíblia. Nós temos tempo, mais tempo do que vida, acredito eu. Vamos encontrar o Primeiro Reis. Primeiro Reis, Crônicas, Esdras, e aí vai. Primeiro Reis é ali no início da Bíblia, tá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. E aí nós temos aí, depois de Samuel, os livros de Primeiro e Segundo Reis. Primeiro Reis 16, versículo 30 e 31. Leia comigo. 16, 30 e 31. Encontrei aqui. Como se fora coisa de somenos, andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Fez Acabe, filho de Onre, o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Então Acabe, ele foi um dos reis de Israel. E segundo a Bíblia, diante do Senhor, ele fez o que era tão mal, muito pior do que todos aqueles que fizeram algo ruim antes dele. E o que Acabe fez de tão horrível? Ele, sendo o rei de Israel, a nação escolhida pelo Senhor até então, ele se casa com uma mulher, Jezabel, que presta culto a imagens, tem a herança oriunda do seu lar, oriunda de casa, referenciando a idolatria. Ela era seguidora de Baal, e então o rei Acabe se casa com Jezabel, e não somente adora a Baal, como promove esse culto de adoração no meio de Israel. Percebe como isso era horrível? E aí, a carta endereçada à igreja em questão está destacando o fato de tolerar Jezabel, que se dizia profetisa e não era. Amigos, isso é muito sério. A quem estamos prestando culto? Porque tudo nesta vida é um ato de adoração. Tudo. E por que tudo é um ato de adoração? Porque tudo tem influência. Se você está ouvindo uma música e você pensa, isso aqui não tem influência de Deus, mas não dá nada. Não, então automaticamente tem influência de Satanás. Esse filme que eu estou assistindo, não parece ser uma coisa de Deus. Então automaticamente é do outro lado. Tudo é adoração. E aí o segundo Reis tem uma conversa do filho. Uma conversa do filho. Segundo Reis 9, 22. O filho de Jezabel tinha um amigo. 9:22. Acompanhe aí na sua Bíblia, por favor. Sucedeu que, vendo Jorão a Jeú, Jorão e Jeú eram amigos. Jorão, por sua vez, é filho de Jezabel. E aí ele pergunta, versículo 22, a paz, Jeú? Ou seja, tá tudo bem, amigão? Tá tudo certo? Tá tranquilo? Tá em paz? Ele respondeu, que paz? Enquanto perduram as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas muitas feitiçarias, como que a gente vai ter paz, meu amigo? Sendo que a tua mãe no meio de nós aí está fazendo todas essas atrocidades e feitiçaria. Note, amigos, que é um passo muito, muito pequeno da idolatria para a feitiçaria. E aí, quem você tem adorado? A passagem lá dá conta da realidade de Jezabel, e a prostituição de Jezabel, ela acontecia em duas vertentes. Ela se prostituía espiritualmente, porque ela promovia culto de idolatria e feitiçaria, e ela se prostituía conjugalmente, na base da sua intimidade. Por quê? Porque ela traía o marido.
Então, quando Jezabel é apontada pela carta endereçada a Tiatira como sendo alguém que propõe e produz a prostituição, está falando dos dois níveis, a prostituição física e a prostituição espiritual. Talvez eu esteja conversando com alguém nessa oportunidade que, misericórdia, jamais a prostituição física. Mas eu te pergunto, você por acaso está se prostituindo espiritualmente? Por acaso você tem adorado aquilo que Deus determinou que não deveria ser adorado? Por acaso você tem feito coisas pela tradição sem se perguntar por que é que você faz determinadas coisas? Essa era a realidade de Jezabel inserida dentro da igreja de Tiatira. E por que é tão importante a igreja de Tiatira? É porque a partir de Tiatira nós temos uma profecia que nos afeta. E essa profecia nos afeta de que forma? Para compreendermos a realidade de Tiatira e a realidade dessa admoestação e principalmente a profecia dos 1260 dias, nós precisamos ir para o livro de Daniel. Eu quero convidar você para que leia comigo. Daniel 7, versículo 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Nós temos uma referência construída dentro da profecia bíblica de Apocalipse. Você vai perceber que existem marcadores de tempo. Aqui Daniel 7:25 está falando do intervalo de 3 anos e meio. Só que dentro dessa realidade, nós começamos um processo compreensivo de 1260 anos. Por que 3 anos e meio? Um tempo, 1 ano. E tempos, 2 anos. E metade de um tempo, meio ano. São 3 anos e meio. Aércia, agora ficou confuso para mim. Fique tranquilo. Para a honra e glória do Senhor, nós vamos compreender isso tudo até o final do nosso estudo. No ano 538, Justiniano, ele decretou uma sentença. E nessa sentença, nós temos um cenário que será abordado em Apocalipse 11 a respeito das 2 testemunhas que ficam em praça pública, e vamos estudar detalhadamente sobre isso, mas antecipando a informação por 3 anos e meio. E o que isso significa, as 2 testemunhas? O Antigo Testamento, o Novo Testamento. Em praça pública por quê? Porque quando o decreto entra em cena, determinou-se que Deus não existia no território francês, e a partir disso se construiu uma ideia de que iria se cultuar a razão. E a deusa da razão, dentro do conceito francês, nada mais era do que uma prostituta. Apocalipse e Daniel, ele se correlaciona com toda essa linha. E por mais que em alguns momentos pareça que ficou complicado o estudo de Apocalipse, eu encorajo você para que esteja conosco até o fim. Porque aquilo que parece turvo no capítulo 2, no capítulo 11 se elucida. Aquilo que parece complicado no capítulo 2, lá no capítulo 13 fará todo sentido. E por isso que eu convido você para que a gente mantenha o foco no estudo. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Note que existem 2 cenários aqui. 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 1 tempo, 1 ano, 2 tempos, 2 anos, metade de um tempo, meio ano. Então são 3 anos e meio. Uma informação. No entanto, Apocalipse 11, versículo 3, fala que darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Quais são as 2 testemunhas?
o Novo e o Velho Testamento. Hoje eu lanço essa informação e cai para você de paraquedas, mas existe uma explicação didática e, como eu já disse, se você nos acompanhar vai compreender isso tudo à luz da Bíblia. Então você note que existem duas referências. Vestidas de saco por quê? Porque quando alguém se vestia de saco era uma atitude de humildade, contrição e humilhação. Esse é o enredo. Quem são as duas testemunhas? Nós já compreendemos. Então, Justiniano, no ano 538, ele decretou a destruição da Bíblia. O decreto de Justiniano, ele contemplava o Estado e religião juntos. Encontramos no edito de Justiniano o início de um período que se identifica como o cumprimento desta profecia. Em 538 d.C., o bispo de Roma tornou-se o líder supremo do cristianismo. Essa supremacia se estendeu por 1260 anos, terminando em 1798 d.C., com o aprisionamento do Papa Pio VI pelas tropas de Napoleão Bonaparte. Então você vai pegar a realidade do ano 538, onde o bispo de Roma se torna o líder supremo. Nós temos a fase da Roma imperial e nós temos então a dedução do período quando ele foi preso por Napoleão Bonaparte, 1260 anos. Por que isso é assustador? Porque foi o período que religião e Estado estavam juntos. E quando religião e Estado estão juntos, coisas ruins acontecem. E quando você estudar comigo o Apocalipse 13, você vai perceber que Estado e religião estarão juntos novamente. Vamos compreender a união das igrejas, o decreto dominical e tudo isso pela luz da Bíblia. Mas enfim, quando acabou? 1798. 538 a 1798, 1260 anos. 1260 anos que as duas testemunhas ficaram vestidas de saco. Ou seja, a Bíblia foi humilhada. A verdade contida dela não era mais permitida ter toda a sua eficácia destacada. Esse período de 1260 anos, ele traz alguns dados históricos. Terrível perseguição. Só foi amenizado no dia 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero ele toma uma iniciativa. E Martinho Lutero ele lança a luz sobre coisas que a igreja que ele frequentava estavam deturpadas. Martinho Lutero ele fica enclausurado em um lugar, porque realmente existia uma procura muito grande para matá-lo. Por quê? Porque Martinho Lutero ele lança a luz sobre coisas que eram contrárias ao governo papal imperial da época. Para vocês terem uma ideia, em 998 foi instituído o Dia dos Mortos. A Bíblia não fala absolutamente nada sobre isso. Apenas destaca que compete a cada um morrer uma só vez. E como nós lemos no início do Apocalipse capítulo 2, aquele que for fiel não sofrerá o dano da segunda morte. Então não faz sentido o Dia dos Mortos. Em 1184 foi instituída a Inquisição, e você deve ter ouvido falar, o Papa Bento XVI vem a público agora, passado tanto tempo, pedir perdão publicamente por todas as atrocidades que a igreja fez no período da Santa Inquisição, em nome de Deus. Começa a venda das indulgências. Me mostra, amigão, uma passagem na Bíblia dizendo que você pode comprar o teu passaporte para o céu, a não ser pelo sangue de Jesus Cristo. E o sangue de Jesus Cristo compete a mim e a você apenas aceitá-lo. O processo da graça nos é entregue de graça, mas não é porque nos foi entregue de graça que foi de graça, me entende? Então não faz sentido as indulgências. Você não tem nada que você possa fazer que faria com que Deus te entregasse um local no céu, um lugar no céu, a menos que você arrependa-se dos seus pecados e viva em novidade de vida, em obediência ao Senhor. Consegue entender como isso é sério? Instituída a confissão auricular. Você vai ver ali na frente um episódio de Jesus Cristo
E nós vamos estudar isso detalhadamente no Apocalipse 12. Ali na frente, um episódio de Jesus Cristo, quando ele se depara com um homem que está há 38 anos paralítico, esperando para alguém o levar no tanque de Betesda. Acreditava-se que quando a água se movia, um anjo estava mexendo e automaticamente o primeiro que entrasse seria curado. 38 anos ele esperava isso. E então Jesus passa, ele grita, tem misericórdia de mim. Jesus pergunta, o que você quer? Algumas informações importantes aqui. Mesmo Deus vendo, mesmo Jesus Cristo vendo o homem paralítico, ele pergunta o que você quer, porque desde os 2 anos ele estava colocado lá para fazer o pedido de alguma coisa, pedinte, me dá um trocadinho. Teve a mentalidade forjada por 30 e praticamente 38 anos como um pedinte. Então nessa hora Jesus pergunta o que você quer? Olha que coisa extraordinária. E ele diz o seguinte, eu quero ser curado. Jesus diz, então estão perdoados os teus pecados. Nossa, aquilo horrorizou os escribas e fariseus. Pega essa informação e deixa guardadinha aí na sua mente. O horror dos escribas e fariseus. Mas por que Jesus diz, estão perdoados os teus pecados? Porque na cultura judaica da época, quando uma pessoa tinha uma deformidade física, é porque ela era muito pecadora, assim se acreditava. Os próprios discípulos, ao se depararem com algumas pessoas paralíticas, perguntaram a Jesus, quem pecou? Foram eles ou foram os pais deles? Então esse misticismo cultural era muito inerente à realidade deles. Aquele homem várias vezes foi lembrado do quanto ele era pecador dentro da cultura. Muitas pessoas passavam ali e diziam, me dá um trocadinho. Ah, o que tu quer? Pecador. Vai se arrepender dos teus pecados? Era essa a linha comportamental deles. E neste momento Jesus diz o quê? Está perdoado os teus pecados. Jesus já sabia que iria curar o homem. Mas Jesus, quando entra em contato com a gente, ele não se contenta em curar o físico, ele quer nos curar completamente, o emocional também. Nós vemos isso acontecendo com a mulher de 12 anos, fluxo de sangue. Quero saber quem me tocou. A mulher já estava curada fisicamente, mas ela passou 12 anos sendo lembrada que ela era pecadora, que ela era imunda. Jesus não se contenta em curar você pela metade. Ele quer te curar completamente. Consegue entender como isso é sério? Então, naquele momento, Jesus diz, está curado os teus pecados, levanta e vai embora. Os escribas se apavoraram. E por que se apavoraram? Eles mesmos diziam, somente Deus pode curar pecado. O que você está fazendo é uma blasfêmia. Como pode um ser humano dizer que pode perdoar pecado? Você não pode perdoar pecado. Só Deus pode. Esse foi o motivo da encrenca deles com Jesus. Logo, minha mente fica um pouco confusa. Por quê? Porque acusaram Jesus de ser blasfemo por ter curado ou por ter perdoado um pecado. E aí a própria igreja institui a confissão auricular. E aí você vai para um líder religioso, vai lá e confessa teus pecados para ele, e ele te dá perdão. Faz isso, isso e isso, está perdoado. Isso é blasfêmia, senhoras e senhores. Eu não tenho poder de perdoar pecado. Mas, irmão, no livro de Tiago que fala, confessai-vos uns aos outros vossos pecados, vamos imaginar que você que está assistindo nosso estudo agora, você me ofendeu. Eu estava vendo aquele vídeo lá, um baita de um... e você me ofendeu. Só que o Espírito Santo agiu no seu coração e você me procura e diz, olha, irmão, eu te ofendi naquele dia lá, eu falei o que eu não devia, eu vim buscar o teu perdão. Nessa hora eu posso olhar para você e dizer, está perdoado o teu pecado? Claro que posso. Eu fui o ofendido. Se eu fui ofendido, logo tenho autoridade para perdoar o teu pecado. Agora, se você chegar para mim e dizer o seguinte, olha, irmão, eu ofendi a Deus aí. Eu cometi uma coisa aí, me perdoa. Eu tenho autoridade para perdoar você? Você não me ofendeu? Você ofendeu a Deus? Seu pecado é contra Deus. Logo, quem tem que lhe perdoar é Deus.
Então você note a contradição. A igreja institui a confissão auricular. A mesma igreja que lá atrás, através de outros representantes, chamaram Jesus Cristo de blasfemador porque ele perdoava pecado. O Filho de Deus foi acusado de blasfêmia, mas hoje os humanos têm a pretensão de perdoar pecados. Instituído lá em 1216. Em 1229 foi proibida a leitura da Bíblia e no ano de 1563 aconteceu o Concílio de Trento, a tradição acima de tudo. Vamos colocar a tradição acima da igreja. Perdão, a tradição da igreja acima da Bíblia. E nós não queremos mais que leia a Bíblia. Satanás, ele é muito astuto. Ele tem mudado sua estratégia ao longo do tempo. Nesse período do ano de 1229, ele era estúpido ainda. Ele pensava que se destruísse a Bíblia, era uma coisa boa. Aí entra a Santa Inquisição. E ele pensava que se matasse os cristãos, era uma coisa boa. Mas ele percebeu que quanto mais se destruía a Bíblia, maior era o interesse pelo estudo da Bíblia. E quanto mais se matava os cristãos, a grosso modo, era como se o sangue deles fosse semente, vinha outro no lugar. E aí hoje a estratégia de Satanás mudou. Hoje a estratégia não é destruir a Bíblia, é tornar a Bíblia obsoleta. As pessoas têm como mero circuito de decoração. Está ali, na cabeceira da cama, está ali na sala de estar, aberta no Salmo 23. Pega o Salmo 25 ali, o Salmo 21. A Bíblia branquinha, ali na página do Salmo 23, 24, daí está amarelada, porque a pessoa deixa sempre aberta para abençoar. Meu querido, uma Bíblia aberta na sua casa, para te gerar bênção, é tão eficaz quanto um copo de água que você não toma pensando que o ato de ter o copo lá na sua residência fará com que mate sua sede. Simples assim. Se você só olhar para um copo de água, ele vai matar sua sede? Não, você precisa tomá-lo. Se você só ter a Bíblia aberta, ela vai elucidar suas questões e vai abençoá-lo, vai santificá-lo em graça, em fé, esperança e amor? Não, só se você lê-la. E aí o Concílio de Trento, ele salta aos olhos como sendo uma preocupação muito grande, que é o quê? Colocar a cultura da igreja, a tradição da igreja, acima da palavra de Deus. Você vai descobrir ali no Apocalipse 11 que a instituição teve a pretensão de ser maior do que o próprio Deus. E nós vamos estudar isso tudo, mas felizmente existe uma construção de pensamento, porque se nós já arrancássemos aí no Apocalipse 11, eu creio que assustaríamos demasiado, mas a Bíblia é categórica em suas palavras. E então, a partir do 31 de outubro, começou o movimento do Martim Lutero, que hoje nós conhecemos como a Reforma Protestante. Este, senhoras e senhores, que diante de vossos olhos está, é o castelo de Wittenberg, fica na Alemanha, e ali Agostiniano Martinho Lutero criou as suas 95 teses. Essas 95 teses tinham uma pretensão. Elas trariam ideias sobre o cristianismo. E essas ideias que Martim Lutero trouxe eram em resposta ao dominicano Tetzel, que vendia indulgências em Wittenberg. Então, Martim Lutero escreve 95 teses para o embasamento do cristianismo, e isso, de certa forma, conflitava com o dominicano Tetzel, que era muito comum ele vender as indulgências, né? Não, ó, vem cá, vamos resolver essas paradas aí e está tudo certo. E hoje nós conhecemos esse movimento como a Reforma Protestante. Martim Lutero, que por sua vez fez a primeira tradução da Bíblia base. Lembra que nós estudamos no primeiro capítulo que as 3 línguas matrizes da Bíblia, hebraico, aramaico e grego? Então, nós temos aí Martim Lutero fazendo a tradução da Bíblia para o alemão. E quando ele começou a estudar, ele disse: caramba, tem muita coisa errada aí. Por muito tempo se acreditou que a primeira tradução era de Martim Lutero, mas vamos descobrir lá na frente que os visigodos, né, esse elenco que surge como sendo um povo remanescente,
já tinha a tradução da Bíblia antes mesmo de Martim Lutero para a sua língua matriz. Mas, enfim, ao longo do processo a gente vai estudando sobre isso. E, derradeiramente, a igreja de Tiatira, depois que ela foi admoestada, depois que ela foi puxada a orelha, não tolere esse comportamento de Jezabel, não aceite isso aí, nós temos uma promessa em Tiatira. E a promessa está onde? No versículo 26 até o 28. Ao vencedor, estamos no capítulo 2, não esqueça. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Amigos queridos, somos convidados a entendermos mais sobre a Bíblia. Um dia desses eu estava vendo um vídeo aleatório que caiu na timeline da minha rede social. E ali uma pessoa muito influente estava citando o Apocalipse 2, dizendo o seguinte, que ao vencedor eu vou reger as nações. E esta pessoa falava com muita autoridade, dizendo que recebera de Deus a autoridade bíblica para ser o regente das nações, e automaticamente ele estava vivendo em superioridade, e ele era o gestor da própria existência, ele era o administrador da própria história, ele era o governador da sua própria vida. Cada um faz o que quer. Mas não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando o quê? Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade. Essa autoridade não é hoje. Por quê? Porque eu ainda não cheguei ao fim. Eu ainda não fui fiel até o fim. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade. Nós vamos descobrir mais à frente sobre o milênio, 1000 anos, em que nós nos sentamos nos tronos celestiais para julgar. Mas como que vamos julgar se estivermos no céu? O julgamento já aconteceu. O julgamento de Deus já aconteceu. Mas a promessa bíblica diz, ao vencedor que guardará até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Essa autoridade não é para o tempo presente, amigos. Essa autoridade só será entregue para aquele que for fiel até o fim. Eu e você somos convidados a entendermos aquilo que a Bíblia quer nos mostrar. E compreendermos que quando buscarmos ao Senhor, Ele se mostrará a nós. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça que o Espírito diz às igrejas. A mensagem está aí. Alguns têm ouvidos para ouvir, outros não. Seria maravilhoso se agora entrasse um fundo musical e você, movido pela emoção, conseguisse compreender tudo aquilo que estamos dizendo e talvez o Espírito Santo estivesse em sua mente influenciando e você dissesse para si mesmo, puxa vida, eu preciso mudar a minha vida porque Jesus está voltando. Talvez isso tudo faria muito sentido. Mas a grande verdade é que nós estamos fazendo o melhor com que Deus nos entregou. E neste momento, eu quero encerrar com você da mesma forma que eu comecei. Eu quero orar contigo. Feche teus olhos. Querido Pai do céu, rendemos louvores a Ti porque o Senhor é bom e Suas misericórdias são reais em nossas vidas. Pessoas lindas, extraordinárias, estão buscando mais conhecer sobre Ti e sobre o Teu amor. Pai querido, dá-nos a coragem para colocarmos em prática. Prepara nosso coração, blinda nossa mente e que sejamos encorajados a sermos melhores a cada dia segundo Sua santa vontade. Por Jesus Cristo pedimos, em nome dele agradecemos hoje e sempre. Amém. Meu amigo querido, que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda a paz. Espero você no Apocalipse 3, para nós aprendermos juntos a respeito do amor de Deus.
Que Deus nos abençoe.